Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Reis, capítulo 18. Hoje nós vamos falar daquela que provavelmente é a mais famosa das histórias do profeta Elias. É aquela história onde ele desafia os profetas de Baal. E essa história traz lições muito importantes, muito preciosas para a nossa vida espiritual. A quantidade de princípios, de leis espirituais, por assim dizer, que tem nesse texto é muito grande, particularmente se você gosta do ministério profético, gosta de estudar sobre questões proféticas. Essa é uma história essencial para você mergulhar, depois de ler, pesquisar, estudar sobre ela, orar sobre ela para que Deus ministre no seu coração algumas verdades espirituais que são eternas e que nós precisamos conhecer para discernir direitinho a vontade de Deus e discernir os tempos que nós estamos vivendo. Gente, esse é um dos devocionais, volta e meia acontece isso, que eu não vou ler o texto inteiro, porque o relato do texto é muito grande. O capítulo 18 quase todos tem a ver com essa história, e como o relato é muito grande, se eu for ler aqui, por exemplo, 40 versículos, é uma coisa cansativa e provavelmente ninguém vai prestar atenção, tá? Então você tem a Bíblia na sua mão, em sua posse, em sua casa, quando você quiser, para poder ler detalhes da história. Eu vou narrá-la e enquanto eu narro eu falo alguns pontos que nós precisamos ter como atenção. Afinal de contas, a própria leitura do capítulo já é uma narração em si. Então, qual é o contexto aqui? Você vai lembrar comigo que nos devocionais passados nós falamos que Elias estava corrido, estava fugido de Acabe e Jezabel. Acabe e Jezabel, o rei Acabe e a sua esposa Jezabel, eles reinavam sobre Israel nessa época. E eles, por conta de uma palavra de Elias, de que não haveria chuva sobre Israel, eles passaram a perseguir Elias buscando matá-lo. Então Deus pede para que Elias fuja para determinados lugares, e nesses determinados lugares ele fique ali até que um tempo estabelecido aconteça. Fica cerca de 3 anos e meio sem chover na terra de Israel, até que, num determinado momento, Acabe, ele pega Obadias, que era o administrador do palácio, e ele dá uma missão para Obadias. Ele fala o seguinte: Obadias, já que a terra está muito escassa, não tem onde beber, não tem onde comer, a gente precisa procurar algum pasto, algum pedacinho de grama verde para os nossos animais se alimentarem, senão todos eles vão morrer e aí nós vamos ficar em grande dificuldade. Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir a terra em duas. Eles fizeram uma espécie de mapa, né? Não sei como eles fizeram, mas uma espécie de mapa, dividiram os espaços. Eu vou para cá, você vai para lá, e aí a gente vai buscar um lugar que possa haver ali um pasto, um capim para que os nossos animais comam. Detalhe, Obadias, gente, que era o administrador do palácio do rei Acabe, era um homem de Deus. A Bíblia fala que nesse mesmo capítulo, quando Jezabel foi perseguir os profetas de Deus, Obadias escondeu cerca de 100 profetas nas cavernas, e ele ficava ali secretamente alimentando esses profetas e guardando a vida deles. Inclusive, esse é um dos testemunhos de que Obadias era um homem de Deus, um homem fiel a Deus, porque ele continuou ajudando e servindo aos profetas de Deus, mesmo no momento de grande perseguição. E isso já nos ensina muito, porque nós vivemos em tempos onde a perseguição ao evangelho, ela sistematicamente está aumentando. Na verdade, a perseguição ao evangelho nunca parou, gente. Desde que Jesus veio à terra em carne, treinou os 12 discípulos, iniciou a igreja, a perseguição nunca parou. Mas nós vivemos até então num país livre. Se você recuar ali cerca de 20, 30 anos no Brasil, você vai ver um avanço do evangelho muito grande com o passar do tempo. Porém, agora nós estamos vendo aumentar a perseguição ao evangelho, bem como o aumento também dos valores anticristãos. É quase que uma criminalização do discurso do evangelho. Basta olhar ao redor. E infelizmente isso tem crescido não apenas em nosso país, por todo mundo isso aí, mas também em nossa nação. Isso é bíblico, a palavra de Deus ela já nos prepara para ambientes como esse, e na verdade os discípulos de Cristo, os primeiros cristãos, eles passaram por cenários muito mais difíceis do que nós, e eles permaneceram fiel. Grande bênção tem aquele que permanece fiel em meio à dificuldade, aquele que permanece fiel em meio à perseguição. Lá no Evangelho de Mateus, por exemplo, Jesus fala assim: aquele que perseverar até o fim
será salvo. Essa perseguição que nós estamos vivendo, ela serve também como uma purificação espiritual. Como assim? Esse pente fino da perseguição, ele serve para filtrar quem de fato está com Cristo, mesmo quando estar com Cristo não é favorável. Entenda? Muitas vezes a impressão que se tem é que estar com Cristo é só vantagem. É muito fácil, né? Venha para Jesus, todos os seus problemas vão ser resolvidos. Essa promessa é falsa, tá? É só uma forma de falar para a gente conversar aqui. Mas quando você começa a perceber uma desvantagem social em servir a Jesus, uma desvantagem em seguir aos princípios de Jesus, meu irmão, nessa hora, só fica com Cristo quem realmente o ama de todo o coração. Vai ter uma galera que fala assim, olha, eu tô caindo fora disso aí. Eu não aguento isso aí não. Eu quero só a parte boa, só as bênçãos, só a proteção, porque Deus é só amor, e o que importa é o amor, e tudo é o amor. Mas, na verdade, nós seremos provados, assim como o ouro é provado pelo fogo. E o fogo da perseguição também tem essa função purificadora sobre o corpo de Cristo, sobre a noiva de Cristo, que é a igreja do Senhor. Então, Obadias, esse homem de Deus que havia escondido diversos profetas de Deus durante a perseguição, quando ele sai para poder procurar um pouco de pasto para os animais do rei Acabe, ele encontra com Elias. E Elias fala assim, olha, vai lá, avisa para o rei Acabe que eu estou aqui, quero ter uma conversa com ele. Então, de repente, Elias, ele se bate com Acabe, tá? Versículo 17. E quando o rei Acabe, que estava procurando Elias para matá-lo, quando o rei Acabe o encontra, olha o que diz, gente, 1 Reis capítulo 18, versículo 17. Quando Acabe o viu, disse, é você mesmo o perturbador de Israel. Olha só, gente. Elias, um homem de Deus, um profeta do Senhor, estava orando, clamando, desejando a purificação da nação. Ele é chamado de perturbador de Israel. Eu não sei se é o caso de alguém aqui, mas tem alguns cristãos que moram com familiares que não é que o familiar não é cristão, o familiar é anticristão, entende? Não é só que não, a religião é diferente, o cara persegue mesmo, dentro de casa, no trabalho, talvez algum amigo seu, um contexto que você vive de perseguição, onde você está ali vivendo os princípios do Senhor, os valores do Senhor, está buscando ajudar pessoas e você ainda é criticado, é chamado de perturbador. Você leva a culpa sobre as coisas. E muitas vezes o inimigo, ele traz esse tipo de falsa acusação para tentar tirar a nossa paz. Só, queridos, a nossa paz, ela excede todo entendimento, porque ela não é dada por homens, ela não é dada por situações, ela é dada pelo Deus que está no céu, mas que também mora no nosso coração. Tem até um corinho de fogo que fala isso, né? Esqueci, rapaz, o início do corinho agora, mas tem um trecho que fala assim, meu Deus está no céu, também no meu coração, o do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Então, Deus que está no céu, todo-poderoso, ele também mora em nosso coração e ele nos dá essa paz para nós enfrentarmos perseguição e acusação. Então, diante dessa conversa que ele vai tendo, que Acabe vai tendo com Elias, Elias faz um desafio. Versículo 19, agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Asherá, que comem à mesa de Jezabel. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, preste bem atenção, são algumas informações importantes para você compreender o texto. Muitas vezes você vê pela Bíblia essa expressão Baal, você fica pensando o que é Baal, quem é Baal, né? O que significa essa divindade. Baal era uma divindade pagã responsável pela fertilidade, pela prosperidade da terra. Então Baal, na mitologia pagã, era esposo de Asherá. Baal e Asherá são um casal. E esse casal é quem era responsável por dar a fertilidade, segundo a mitologia pagã, para determinada terra. Então você cultuava Baal para que a sua plantação crescesse, para que os frutos fossem bons, para que os animais pudessem dar mais filhotes, pudessem dar o mantimento, enfim, para que você prosperasse em todos os seus negócios. Só que, além de já ser errado em Israel cultuar Baal, porque isso é uma idolatria, nós como filhos de Deus, gente, crentes na palavra do Senhor, nós cremos que só existe um Deus, tá bom? É claro que socialmente
nós respeitamos todas as religiões, respeitamos todos os credos, mas a crença pessoal de quem se baseia na Bíblia é o monoteísmo e de que só há um Deus. Tiago, e os outros deuses? Nós cremos que eles se intitulam deuses, mas o único Deus que existe é o Deus de Israel. Então, o culto feito a Baal era um culto, ou seja, na verdade eu queria falar com isso, perdão, que a idolatria já era um equívoco, mas eu quero te trazer um contexto para você ver como uma coisa era muito mais podre do que apenas cultuar um outro Deus. O culto feito a Baal era um culto que envolvia uma profunda orgia. Normalmente, quando eu estou aqui comentando com vocês ou fazendo uma pregação, eu digo assim, imagine aí tal coisa. Só que isso aqui eu não quero nem que você imagine, tá? Por que orgia? Porque a crença era de que o homem deveria colocar a sua semente dentro da mulher, simbolizando a terra. Quando essa semente fosse derramada, estou falando do coito, da relação sexual entre o homem e a mulher, da semente do homem, o espermatozoide, fosse derramada, quando houvesse uma ejaculação no corpo da mulher, aquilo seria um culto a Baal, um ritual a Baal, simbolizando o fato de Baal germinar as sementes na terra e, portanto, os frutos serem prósperos. Por isso que Baal e Áxera, eles andavam juntos na mitologia pagã. Era como uma espécie de casal que fecundava e a partir dessa fecundação havia prosperidade. Então, diante disso, haviam diversas prostitutas cultuais e os cultos a Baal eram uma grande orgia coletiva que levava à miséria pecaminosa toda a nação de Israel. Então, aqui em Israel, nesse momento, existem 450 profetas de Baal, 400 profetas de Áxera, né, que comem a mesa de Jezabel, versículo 19. Esse comer a mesa de Jezabel significa não apenas que eles tinham refeições solenes com Jezabel, que era a rainha de Israel, mas eles também eram sustentados, patrocinados por Jezabel. Jezabel era uma verdadeira inimiga do Senhor e das coisas de Deus. E aí, gente, Elias, ele traz um desafio, né? E no versículo 21, quando ele reúne o povo para esse grande desafio, para mostrar quem era o verdadeiro Deus, olha o que Elias fala no versículo 21. Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. A palavra de Deus, em diversos momentos, ela vai sinalizar a nossa necessidade de não cochear entre dois pensamentos, de não se dividir entre dois pensamentos. A Bíblia fala lá no Novo Testamento, se não me falha a memória, na carta de Tiago, de que o homem que se divide entre dois pensamentos, ele não receberá de Deus coisa alguma. Tiago, o que é se dividir entre dois pensamentos? É ficar em dúvida em quem votar? É ficar em dúvida entre qual camisa você vai comprar, se uma camisa clara, se uma camisa escura? É ficar em dúvida entre qual investimento fazer na bolsa de valores? Nada disso. A Bíblia fala, essa expressão cochear entre dois pensamentos, se dividir entre os pensamentos, fala a respeito de uma pessoa que vive uma vida dupla. Ela quer as bênçãos de Deus, mas ela quer o estilo de vida do mundo. Ela quer o favor do Senhor, mas ela não quer abandonar o pecado. Então ela vive uma vida dupla. Um dia ela está na igreja, ela busca o Senhor, e ela se emociona, ela realmente sente a presença de Deus, se emociona, busca, quer aquilo, e no outro dia ela está mergulhada no pecado e não consegue tomar uma decisão sobre a vida dela. Gente, uma pessoa assim, ela está apenas revelando que o coração dela está duvidoso sobre qual caminho seguir. E Deus não quer só 50% de você. Deus não quer 80% de você, sabe? A gente fala, não, Tiago, olha, a partir de hoje eu sou 95% de Deus e 5%... Tem até aquela música, né? Como é? 99% anjo, mas 1% é vagabundo. Gente, você quer um cônjuge, assim, uma pessoa para estar do seu lado assim? A pessoa fala, eu sou 99% fiel. 99% eu vou te respeitar, 99% sou todo seu, mas aquele 1%, olha que coisa, entende? Então uma pessoa dividida entre dois pensamentos, ela não entendeu ainda a proposta de Deus. Ou ela entendeu e não está respondendo da maneira adequada. Assim também estava o povo de Israel. O povo de Israel não tinha eliminado Deus. Não tinha, a partir de agora a gente rejeita Deus, não.
Só que eles estavam viciados na doutrina de Baal, na forma de culto de Baal e nas falsas promessas de prosperidade de Baal. Ou seja, quem dava a fertilidade era o Deus de Israel. Eles achavam que era Baal e cultuavam Baal. Resumindo, nós precisamos tomar uma decisão em nossas vidas sobre ao qual Deus, o nosso coração, pertence. Gente, Deus não dá ponto sem nó. Se você está aqui assistindo esse devocional hoje, reflita no seu coração. Qual caminho o teu coração está seguindo? Se você for humilde para reconhecer, Tiago, meu coração está seguindo 2 caminhos. Se arrependa hoje. Deus, quando Ele dá uma chamada, uma pregação, uma palavra como essa, é para você se arrepender e mudar. Tem tempo de mudança. E quando você muda, você alcança de Deus o favor dEle. E aí, então, Elias faz esse desafio com os profetas de Baal. São, fazer a conta aqui, cadê Jesus? São 850 profetas, né? 450 de Baal e 400 profetas de Áxera. E aí ele faz um desafio. Ele fala assim, olha, vamos fazer um desafio aqui. Peguem 2 novilhos. Vocês vão escolher o novilho que você quiser, dos 2. O outro fica comigo. Tem 2 novilhos, um para cada um. E vocês vão fazer o ritual de vocês. E eu vou invocar Deus. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Preste bem atenção nisso aqui. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Por que fogo, Tiago? Porque fogo era a resposta de Deus com fogo seria uma resposta inconfundível. Entende? Não tem como imitar. Não tem como fingir. Não tem como colocar uma tecnologia para simular um fogo sendo derramado do céu. Mas preste bem atenção nisso, porque eu vou te explicar por que Elias chamou o povo para o Monte Carmelo. Observe. Os profetas de Baal fingiam que Baal derramava fogo sobre o sacrifício. Como é que eles fingiam? Eles escolhiam determinadas cavernas para fazerem os seus altares. E nessas cavernas haviam buracos, por isso que tinham que ser as cavernas bem selecionadas. Tinha um buraco na caverna onde ficava um dos sacerdotes de Baal embaixo. Então, quando eles davam um sinal, o sacerdote acendia o fogo de baixo para cima, nesse buraco da caverna. Entende? E aí o povo vendo lá de baixo o monte, pensava, olha, Baal respondeu. Então Elias chama o povo para uma região onde não existem essas cavernas, para ver essas simulações, e ele coloca diante de todo o povo, daqui ó, vai ser agora aqui ó, na frente de todo mundo. Bora ver de verdade se Baal responde com fogo? O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Entende, gente? Por isso que ele chama para o Monte Carmelo e manda o povo inteiro. Ele não quer a cúpula só não. O povo inteiro vai ver aqui se realmente Baal responde com fogo. Porque haviam essas simulações na cultura pagã que iludia o povo de Israel. Ele ficava só de longe lá, né? Não dava um sinal, o cara acendia o fogo de baixo para cima, o pessoal viu o fogo de longe lá, Deus respondeu com fogo. Loucura. E aí os profetas de Baal começam a invocar o nome do Deus deles, e a Bíblia fala que eles ficam horas e horas invocando, e claro, Baal não responde com fogo. Baal nunca respondeu com fogo, Baal era um engano, tá bom? E é interessante que, em um determinado momento, versículo 27, você vai ler isso, por volta de meio-dia a palavra fala, Elias começa a zombar deles. Isso aqui não tem nenhuma lição espiritual não, mas é uma coisa engraçada. Olha o que diz, versículo 27, por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo, vocês precisam gritar mais alto. Uma ironia de Elias, né? Sem dúvida ele é um Deus. Talvez esteja meditando, ocupando em outro lugar, ou talvez esteja viajando, dormindo, talvez ele precise ser acordado. Então Elias está ali zombando porque ele sabe que Baal não tem poder para mandar descer fogo do céu. E ele fica ali, como diz um bom baiano, tirando onda com os profetas de Baal. E a Bíblia fala, gente, que os profetas de Baal eles começam a se ferir, a dar chicotadas sobre as suas costas, a se cortarem como uma forma de culto, uma forma costumeira, né? Olha aqui, versículo 28, então gritaram mais alto e como era seu costume, cortaram-se com facas e espadas até sangrarem. Então, olha, quem se mata para poder obter uma resposta de Deus no ambiente de adoração, não são os filhos de Deus, são os filhos de Baal, entende? Quem aqui já foi num ambiente de adoração onde você sente que a coisa é forçada? Rapaz, você fala assim, rapaz, o som é bom, a música é bonita, a voz de quem está cantando é bonita, o instrumentinho tocam bem, mas
tem uma coisa sem sal, falta um tempero. Acho que é uma coisa forçada, você vê que a banda tá ali se matando e nada acontece. Por quê, gente? Porque a adoração, ela é primeiramente espiritual, tá bom? A música, ela é, por exemplo, uma ferramenta de adoração. A música não é a adoração. A adoração é espiritual. A música é uma ferramenta para você expressar a sua adoração. Agora, você já foi num lugar onde assim que você ouve a voz, não necessariamente a voz, assim que você ouve a canção ali, a banda, o ministério, o ministro, a ministra de louvor tá ali, ele começa a cantar, algo enche o teu coração, algo invade o teu ser, você sente a unção de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Unção de Deus, a unção de Deus. Você não precisa nem saber o que é para você sentir ela. É algo que até um ateu, o cara não acredita em Deus, quando ele entra no ambiente, ele sabe que ali tem algo diferente. Porque ela invade o nosso coração e não tem defesa contra a unção de Deus, contra a verdadeira presença de Deus. Eu, pessoalmente, vivi essa experiência lá na nossa igreja, há muitos anos atrás. Um determinado amigo meu, da época da faculdade, ele tinha algumas resistências com o evangelho, eu conversando com ele e tal, até o ponto que ele se permitiu, né, ir na igreja, assistir um culto. E aí ele até aceitou a Jesus no dia, fez uma aliança com Cristo. E aí ele falando depois do culto, assim, depois do culto tava tremendo, gente, depois do culto tava tremendo. Falei, cara, quando aquele violonista ali começou a tocar, meu Deus, algo mudou dentro de mim de uma forma profunda. Ele começou a relatar as sensações que ele estava tendo, um cara que nem cristão era, sabe? Não é que ele era de tal igreja, se afastou e quando entrou lá se lembrou. Não, ele nem gostava muito. Chegou lá, o Espírito Santo tocou ele de uma forma inconfundível. A presença de Deus é inconfundível. É claro, eu reconheço que não é todo culto que você vai sentir aquele êxtase fora do comum. Isso não é todo culto. Tem culto que você vai que Deus está ali, mas a forma de Deus se expressar é outra. Mas quando a unção de Deus vem, quando a graça de Deus vem, meu amigo, esqueça tudo. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Entendeu? Quando a unção de Deus vem, você não precisa de mais nada. Ele está ali, ele faz o poder, ele derrama a graça dele. E aí os profetas de Baal ficavam se matando para Baal responder. Baal não respondeu. Ele chegou a vez de Elias. E já vou terminar aqui, que eu já vi que aqui com o horário já estou avançando bastante. Chegou a vez de Elias. Elias, ele pede para molhar o altar 3 vezes. Molha, ele faz um buraco em volta do altar, molha o altar 3 vezes. E a água que é derramada ali no altar vai enchendo aquela vala. Né? A Bíblia fala que era uma vala que dava cerca de 12 litros, está no versículo 32. Uma vala com capacidade de 12 litros de água. Preste bem atenção. Você vai acender uma lenha na sua casa, assar um milho, assar uma carne, fazer alguma coisa. Você vai molhar a lenha, gente? É complicado, né? Se você molha a lenha, você vai estar danificando ela. Elias molhou 3 vezes. Para que fosse inconfundível. Ele está mostrando ali, ó, não tem nenhum espetáculo aqui, não tem nenhuma estratégia, não tem nenhuma manha, nenhum macete. O que vocês vão ver é Deus acender o fogo do altar de maneira inconfundível. Então ele oferece o sacrifício. E a Bíblia fala que o fogo desce do céu diante de toda a nação, consome o sacrifício e ali chega até a secar os 12 litros de água que estavam naquela vala ao redor do altar. Então só daí você já dá para ver a quantidade de fogo que desceu, né? Para poder secar 12 litros de água instantaneamente diante de toda a nação. Gente, sabe o que é interessante? Elias, ele estava ali restaurando o altar da nação de Israel. Você vai ver até, não sei se a gente vai ter tempo na segunda-feira, depois daqui vem a palavra do Senhor que a chuva voltaria. O céu está fechado por ordem de Deus, o céu fica fechado por 3 anos e meio, não chove, uma grande escassez é levada em toda Israel. E aí de repente, depois que o altar é restaurado, o fogo é derramado, o povo de Israel está prestes a receber chuva. Ouça uma coisa, gente, ouça uma coisa. O primeiro passo que você precisa ter na sua vida espiritual é a restauração do altar. Esse princípio da restauração, como fazer essa restauração e os efeitos dessa restauração. Enquanto você não restaurar o seu altar, esqueça, o fogo não vai descer. O fogo não vai cair. Não, Tiago, mas se eu fizer isso, aquilo, primeira coisa, restaure o seu altar. Entende? Vamos pegar um exemplo aqui para você visualizar.
A restauração do altar é semelhante ao seguinte: imagina que você quer agora ter uma mudança de vida, você está acima do peso. Você quer, não, agora eu vou ficar fitness, é porque o verão tá chegando. Aí você vai, contrata um nutricionista, contrata um personal trainer, vai na melhor academia que você não tem nenhuma dificuldade financeira, você vai na melhor de tudo, tá? É você tá o melhor treino, melhor personal trainer, melhor nutricionista, fez ali sua dieta, todo o calendário para você seguir. Só que você treina duro, você tá firme na academia, mas você se entope de besteira o dia inteiro. Você nem bebe água, é só Coca-Cola, sentiu sede de Coca-Cola. Comida, fast food o tempo todo, nada saudável, só isso. Mas você vai ter mudança? Não vai. Você pode ter uma mudança no primeiro dia, segundo dia, mas não é sustentável. Por quê? Porque você precisa ajustar a tua alimentação. Se você não ajustar a alimentação, não adianta a tua rotina. Você sempre vai ficar com muita dificuldade física. Você entende o que eu quero dizer? Quando você restaura o teu altar espiritual, esse é o primeiro passo que você precisa tomar para viver coisas novas em Deus. Tem vários cristãos, várias pessoas que acreditam em Deus, que acreditam na palavra de Deus, que até vão numa igreja, mas estão com seu altar destruído. Enquanto o altar está destruído, o fogo não desce do céu. Tiago, eu quero o fogo de Deus em minha vida. Como é que eu faço? Restauro o altar. E aí a Bíblia fala que quando isso acontece, o fogo de Deus desce, toda a nação vê aquilo, né? Olha o que está escrito. Versículo 39, gente. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus. E então Elias, com todo o povo, eles literalmente escarreram os profetas de Baal, os profetas de Áxera. E fala que eles os matam, eles destroem. A partir de hoje, acabou o culto a Baal aqui em Israel. Gente, isso aqui é uma das mais profundas histórias de restauração espiritual da nação de Israel. Algo decisivo, algo que foi à frente de todo o povo, algo muito difícil. Não é todo dia que você vê por aí fogo caindo do céu, não é verdade? E é até interessante que na oração de Elias, deixa eu ver se eu acho aqui, gente, a oração de Elias. Aqui, ó, olha só, olha aqui, ó. A oração de Elias, ó, versículo 37. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e está buscando o povo de volta para ti. Eu li o 37, mas a oração começa no 36. Só puxar aqui, ó. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel, que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Aquela foi uma oportunidade de restauração espiritual para a nação inteira. E Deus usa esse episódio, um homem corajoso, cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus, para trazer restauração por todo Israel. E sabe qual a pessoa que tem que ter coragem para você viver a restauração na tua vida? É você mesmo. É você que tem que ter coragem de tomar uma decisão diante de Deus. Até quando cochearás entre dois pensamentos? Até quando o teu coração vai estar dividido entre dois caminhos? Se você quer receber o fogo de Deus na sua vida, decida buscar ao Senhor e restaurar o altar do seu coração em Deus. Tá bom, gente? Vamos juntos orar? Desculpa aí pelo horário hoje, passou um pouquinho, foi um pouco maior além da conta que o devocional, mas eu creio que Deus falou aos corações. Senhor Deus, te agradeço, Pai, por essa palavra, te agradeço por cada um dos que estão aqui ouvindo, assistindo. Eu te peço, Pai, para que o teu Santo Espírito sopre a palavra nos corações, sopre a palavra dentro da alma, dentro do espírito de cada um de nós. Que todo altar quebrado, ó Deus, seja restaurado a partir de hoje, a partir de uma decisão pessoal que nós precisamos tomar. Em nome de Jesus. Amém. Gente, like no vídeo, seu like ajuda demais. E deixa também um comentário aqui sobre como Deus falou ao seu coração através dessa palavra, tá bom? Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã. E neste sábado, 7h30, vai ter também aqui um período de ministração musical para você poder ter o teu tempo devocional com Deus também no sábado, tá bom? Segunda a sexta, 7h30, devocionais mergulhando na palavra, e no sábado, 7h30 da manhã, um momento de adoração musical. Deus abençoe a todos, tamo junto sempre, shalom no coração, até a próxima, gente. Tchau, tchau.